minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Quero inicialmente agradecer, Silvio, a oportunidade do convite, a bênção do trabalho, a bênção de estudarmos um pouco mais a doutrina espírita para que viéssemos aqui. Agradeço de coração. Trabalhar na seara de Jesus é uma bênção sem limites, sem tamanho. E dada a nossa ignorância e a nossa fragilidade moral, essa bênção se transforma em algo de maior volume ainda. Também me sinto o dever de fazer um agradecimento, embora ela não esteja aqui, à minha esposa, que tem carregado nas costas as obrigações que nós deixamos de fazer em casa, para que a gente possa trabalhar na divulgação da seara espírita. Bem, nós estamos comemorando uma vez mais o nascimento de Allan Kardec. Tudo o que se poderia falar de Kardec já se falou, mas tudo o que se falar ainda de Kardec nunca será demais. Hoje nós gostaríamos de discutir e refletir um pouco sobre uma mensagem que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem este título, A Missão do Homem Inteligente na Terra. Kardec estuda neste capítulo, de número 7, a questão da humildade, da simplicidade e a questão também do conhecimento, que faz muito facilmente desenvolver o orgulho em nós. Antes de adentrarmos as nossas telas para reflexão, a gente sabe que todos nós somos seres inteligentes, todos nós. Às vezes a gente acha que nós não somos inteligentes, porque a gente vê um assunto que a gente não conhece, a gente fala, isso eu nunca vou conseguir aprender. A gente vê uma outra face que é estudada pela ciência humana, a gente fica perplexo, como é que tem pessoas que pensam daquele jeito? Isso eu vou aprender só na outra encarnação, eu vou deixar isso para daqui 10 reencarnações. É um engano que nós cometemos. Todos nós somos espíritos, e o espírito é o princípio inteligente do universo. Todos nós temos como atributo, característica do nosso espírito, a inteligência, que é desenvolvida a partir do nosso esforço, a partir da nossa dedicação. Se olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que tem determinadas coisas que a gente faz muito bem, qualquer que seja ela. Já desenvolvemos a nossa inteligência naquele quesito. Se nós... Para cima, para baixo, está para cima, também não está falando. Muito baixo. Está muito baixo. Som. Capta bem o microfone da câmera? Capta? E se eu tirar esse, continua captando? Ventilador. É que às vezes tem algumas máquinas que conseguem captar sem o microfone. Então vamos lá. Se nós prestarmos atenção nas nossas próprias vidas, nós vamos ver que tem determinadas coisas que a gente faz muito bem. Tem outras coisas que a gente faz com um pouco menos de qualidade. E tem outras que a gente realmente tem dificuldade para aprender e para fazer. Mas se nós ainda prestarmos atenção na nossa vida, a gente vai ver que a gente tem sempre algo para ensinar para alguém. Todos nós temos algo que pode ser útil para alguém. O que isso significa? Significa que nós temos um aspecto do nosso espírito, um aspecto da nossa inteligência, que já se desenvolveu um pouco além daquilo que outras pessoas desenvolveram. Então nós precisamos, num primeiro momento, acreditar na nossa própria inteligência e acreditar que nós podemos aprender mais.
E mais, é para isso que nós encarnamos. Lá no livro dos Espíritos, na questão 132, os Espíritos falam para todos nós que a gente encarna no mundo físico para atingir a perfeição. A cada reencarnação a gente dá um passo adiante em busca da perfeição, o que significa desenvolver a nossa inteligência. Ora, se nós temos uma inteligência, a gente já ouviu lá do Evangelho de Jesus que os nossos talentos são dados para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. A gente já ouviu de que muito será pedido de quem não recebeu. Nós também teremos naturalmente que entender que a nossa inteligência está sujeita também à lei de ação e reação. Por isso nós precisamos perguntar: o que é que nós temos feito com a nossa inteligência? O que é que nós temos feito com a nossa capacidade de aprender? Nós podemos aprender muito com todo mundo, até com quem faz coisas erradas nós podemos aprender, comparando se aquilo é certo, se aquilo é errado, e aplicando em nossas vidas, para que a gente não cometa o mesmo erro caso seja errado, né? Vamos discutir um pouquinho então acerca de inteligência. Nós vamos estudar algumas coisas mais superficialmente, até chegarmos em Allan Kardec. Vai ser muito rápido e a gente chega em Kardec para discutir um pouquinho mais o que os Espíritos querem nos dizer. Mas convém nós entendermos que, assim como Allan Kardec, há 158 anos atrás, começou a estudar o espírito humano que somos nós, e naturalmente ele vai falar muito no livro dos Espíritos sobre inteligência, a ciência humana também tem buscado entender o que é inteligência e qual deveria ser o nosso papel aqui na Terra. E ao analisarmos isso, fazendo um paralelo com Kardec, nós vamos ver o quanto a doutrina espírita está à frente das ciências humanas. Vamos discutir um pouquinho disso? Pois é, inteligência é a capacidade mental de raciocinar. Raciocinar é pensar. Todo mundo pensa? Todos nós pensamos. Todos nós pensamos. A gente assiste televisão, pensa a respeito do que está assistindo. A gente ouve uma música, pensa a respeito daquilo que está ouvindo. A gente lê algo, pensa a respeito. É da nossa natureza. Então, inteligência é a capacidade de pensar. Olha, se todos nós temos capacidade de pensar, nós somos inteligentes. E por isso mesmo a gente pode fazer um planejamento, a gente pode resolver problema, a gente pode abstrair ideias, ou seja, tirar ideias e criar ideias, compreender essas ideias e linguagens e aprender. Todos nós, vamos deixar isso muito bem claro, porque uma grande parte da humanidade tem muita dificuldade de aceitar que pode aprender. E nós podemos aprender. Aliás, nós devemos aprender. É a nossa necessidade maior aqui na Terra, aprender. Tanto que Jesus vai dizer no Evangelho: conhecereis a verdade vos libertará. O que ele está dizendo é: você vai aprender o que é a verdade, e esse conhecimento vai fazer você se tornar livre. Então é preciso aprender. E é por isso que as casas espíritas estão cheias de cursos, né? Convidam sempre para o estudo, porque é uma necessidade para os nossos espíritos. Quando a gente aprende mais, a gente vive melhor. Mas o que acontece? Todos nós já ouvimos falar do QI. QI é uma identificação do quanto uma pessoa pode ser inteligente. Faz-se um exame próprio, específico, e vai se descobrir em que faixa, segundo a ciência, aquela pessoa se coloca como portadora de QI. E se a gente se lembrar daquilo que a gente assiste nos noticiários, daquilo que a gente ouve falar, pessoas com QI muito alto são muito inteligentes. É uma verdade. Tem uma capacidade determinada, a maior, aqueles que têm uma inteligência maior do que nós. Mas isso não é tudo. Nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: aquelas pessoas que constroem aviões de guerra, aquelas pessoas que constroem bombas atômicas, que planejam bombas, que planejam guerras, são inteligentes? São muito inteligentes. E estão fazendo a coisa certa? Não estão fazendo a coisa certa.
Então, ter inteligência bastante desenvolvida não é tudo. Ter um QI elevado não é tudo. E nós vamos ver por nós mesmos, pela nossa experiência, que às vezes uma pessoa que sequer foi à escola só vive para fazer o bem, só vive para entender as pessoas, só vive para fazer os outros felizes. Esta está fazendo a coisa certa e não tem um QI necessário para construir uma bomba, por exemplo. Quem é que está com a razão? Aquele que faz as coisas que são úteis para os outros. Então, o QI é um número que identifica o quanto aquela pessoa sabe intelectualmente, mas não quer dizer que ela não sabe, que ela sabe moralmente, ou que aplica moralmente. Mas esse homem aqui, Alfred Binet, em 1905 foi procurado por alguns pais que estavam preocupados com seus filhos na escola. Percebiam que os meninos iam bem em determinadas matérias e iam mal em outras. E o Binet se interessou por isso. Alfred Binet se interessou, junto com Theodore Simon, se interessou para entender o que estava acontecendo. Por que você consegue aprender uma coisa e não consegue aprender outra? E aí ele foi percebendo que o que estava errado não eram as crianças, era um método para alcançar a criança, era um método para alcançar o estudante. Ele percebeu que aquelas crianças, se fossem incentivadas e trabalhadas do jeito certo, elas aprenderiam como as outras aprendiam. Isso significa que eu posso aprender qualquer coisa. Eu já não sou mais criança, faz tempo. Mas eu posso aprender qualquer coisa se eu quiser e tiver um método certo. Eu preciso ter essa convicção. Binet já descobriu isso. Então ele vai falar para nós que nós todos, com prática, com treino e acima de tudo com método, nós podemos aprimorar nossa atenção, a nossa memória, o nosso julgamento, e literalmente nos tornarmos mais inteligentes do que jamais fomos. Vamos fazer um exercício então de raciocínio, de memória. Se nós perguntarmos aqui para nós mesmos, quando foi que aconteceu o maior desastre no Brasil? A gente lembra dos grandes crimes, das grandes barbaridades. A gente lembra ou não lembra? Lembra. A gente tem uma facilidade imensa para lembrar de bobagem, de coisas ruins. Se a gente assistir algo lá no Datena, a gente fica comentando aqui um mês, contando para todo mundo o que aconteceu. Mas se a gente aprender algo da vida de Jesus aqui no centro, a gente já esquece no outro dia. Por quê? Porque faltou isso aqui, ó. Treino, método, faltou prática, faltou atenção. Nós somos capazes de aprender o que é ruim, mas somos capazes de aprender o que é bom. Só que a gente escolhe o que é que a gente quer ficar na cabeça. O que é que nós queremos ocupar o nosso mundo mental? A gente escuta uma bobagem, uma piada, a gente conta para 200 a vida inteira. Mas a gente aprende o ensinamento, a gente não passa para o filho nosso lá em casa, porque já esquece no outro dia. Falta o quê? Interesse. Então a inteligência se desenvolve com interesse, com método, com disciplina, com trabalho, né? E a gente precisa saber isso, porque quando nós voltarmos ao mundo dos espíritos, nós vamos fazer uma análise daquilo que nós fizemos aqui, e aí a gente vai programar uma outra encarnação. Se a gente não progrediu, vai começar no mesmo lugar. Então, se a gente quer algo de melhor para outra vida, tem que conquistar conhecimento e mérito nesta, para começar num ponto mais avançado na outra vida. Precisamos ter isso em mente. Aí foi criado um teste, em 1912, foi criado um teste para descobrir esse QI. E em 1939 esse teste foi transferido para adulto. O que acontece? Quando começou a fazer teste e descobrir que fulano é mais inteligente que ciclano, começou a se endeusar as pessoas que tinham QI elevado. E os Estados Unidos, que estavam já na Segunda Guerra Mundial, começou a usar os testes de QI para pegar as pessoas mais inteligentes do exército para mandar para a guerra.
Quer dizer, estavam usando as pessoas mais inteligentes para ir para a guerra, matar e morrer. Tem inteligência nisso? Não tem inteligência nisso. E aquelas pessoas que se sobressaíam com um pouco mais de inteligência também foram endeusadas para que elas fizessem parte das grandes empresas, até mesmo do governo, mas faltava a essas pessoas muitas vezes um conhecimento moral, uma prática moral. E aí a gente vê os grandes problemas e as grandes nações envolvidas em grandes sofrimentos para a sua população. Falta, não QI, que é demais, mas falta interesse e aplicação moral. Vamos dar uma olhadinha aqui naquilo que nós... Pulou demais. Aqui é uma tabelazinha de QI. A maioria de nós todos estamos aqui, olha, entre 90 e 100 pontos, 109 pontos, que é a inteligência média. Se nós fizermos um exame de QI, todos nós podemos fazer isso, a gente vai se situar nesse estágio. É a média da humanidade. Depois, para baixo um pouquinho, começa aquelas questões de insuficiência mental, inclusive tendendo para aquelas crianças que têm síndrome de Down e outras dessas características. Mas também tem para cima. Algumas pessoas conseguem uma pontuação maior, passam para ser um pouco acima da média, para a inteligência superior e para cima de 130 pontos no exame, superdotados. Nós vimos ainda para cá, ouvindo uma palestra da doutora Anete, ela estava dizendo de algumas crianças que tem já no nosso planeta. Ela estava falando do menininho aí que com 3 aninhos já falava 12 idiomas diferentes e dominava eles perfeitamente. Ou seja, ele aprendeu esses 12 idiomas com muita atenção, com muito cuidado em outras existências. Ele não ganhou esses idiomas de graça. Então ele é inteligente, mas ele trabalhou em outras vidas. Então nós podemos colocar em prática aqui o nosso esforço e conquistar já nessa vida um desenvolvimento, para na próxima existência a gente chegar com uma condição bem melhor, né? Nós trouxemos aqui 2 quadros. Essa mulher aqui mora nos Estados Unidos e ela está com 69 anos. O QI dela é 228. Vamos voltar no outro. Qual que é o máximo aqui? 130. O dela é inteligente? Muito inteligente, não é? Ela está com 69 anos. O que ela faz? Por que ela trabalha? Quando a gente fala com a pessoa um gênio, o que a gente pensa? Física, eletrônica, não é? Matemática. Não é nada disso. A dona Marilyn, ela trabalha numa emissora de televisão, tem um programa de televisão e trabalha para algumas revistas para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. As pessoas ligam para ela e falam do seu problema e ela dá aconselhamento. Olha que interessante. A gente pega um QI desse e acha que a pessoa... Não, ela está ajudando os outros. E dá para perceber naturalmente pelo semblante dela que ela é uma pessoa feliz. Por quê? Porque ela usa a inteligência dela naquilo que ela gosta, naquilo que ela se sente bem. E no caso dela, ela está ajudando os outros. Então essa é uma inteligência colocada em prática de uma forma sadia. Eu não preciso ter, evidentemente, eu não preciso ter 228 de QI. Eu ainda não fiz meu exame, senão ela estava quebrada. A gente não precisa ter a inteligência da dona Marilyn para fazer o bem. Precisamos? Não. A gente pode fazer o bem onde a gente estiver, a começar de dentro da casa da gente. Não precisa ser inteligente como ela para fazer isso. O que a gente precisa aprender a fazer é usar a inteligência da gente com as tendências que a gente trouxe das outras vidas, com as aptidões que a gente tem. Então, se a gente sabe fazer um bolo, fazer com inteligência e gosto aquele bolo. Se a gente sabe fazer um remédio caseiro, que faça com gosto.
para ajudar os outros, para atender os outros. Isso é ser inteligente, nós vamos ver com Kardec mais para frente. Bom, este QI aqui, o 228, é o mais conhecido até hoje. Evidentemente, se nós pegarmos essas crianças que têm aparecido, porque as crianças de hoje em dia, meu Deus do céu, quando eu vejo as crianças lá no Solo Sagrado em Rio Preto que vão ao centro, quando eu vejo meu neto, quando eu vejo as crianças por aí, elas estão muito à frente daquilo que nós fomos, não estão não? Todos nós estamos tomando um banho dessas crianças. Por quê? Porque são espíritos que vêm se preparando para essas reencarnações, e aqui nós estamos nos preparando para as outras reencarnações. Então nós também podemos chegar aqui melhor que eles. O Merlin é o QI mais alto do mundo conhecido. E o mais alto do Brasil, vocês conhecem? Eu acho que vocês conhecem. Uma grande maioria conhece. Vamos ver quem é? Não quer passar. Bate aí para mim o beijo da mão. Aqui é um beijo da mão. PGPN. Travou? Vamos ver se vai agora. Quero só um segundo. Aí. Conhece ou não conhece o Roger? Conhece, presta atenção. Oi? Cantor de rock. Ela conhece. Vocês conhecem? Roger? Qual é o grupo de rock dele? O Traje a Rigor. Esse é o maior QI conhecido no Brasil. 172. Sabe quanto tinha o Einstein e quanto tem o Hawking? 162. Não é interessante? O que ele faz mesmo? É música. O Roger, pelo semblante dele, dá para ver que ele é feliz? Faz o que gosta, se desenvolveu do que gosta, alegra as pessoas com a música dele. Você até pode não gostar da música dele, mas ele alegra as pessoas que gostam. Então ele faz o que gosta. Então, com a nossa inteligência, a gente precisa se... E o Emmanuel vai dizer isso, o mentor do Chico, e o Livro dos Espíritos vai dizer isso. Nós precisamos aprender, desenvolver a nossa inteligência naquilo que a gente gosta. Os teus sonhos estão naquilo que você gosta. E nós somos espíritos em aprendizado. Nós temos capacidade para isso. Isso é só uma curiosidade, não é? Mas olha que interessante, o Roger é feliz, tem um maior QI conhecido no Brasil, mas tem seus defeitos. Ele é São Paulino. Ia ser corintiano? Muito mais inteligente. Aí ele passaria para 228 se ele escolhesse ser corintiano. Menos 228? Oi? Menos 228? Menos. Ele é palmeirense. Coitado. Coitado. Olha, apareceu um homem nos Estados Unidos, no último quarto do século XX, que disse mais ou menos o que Binet disse. Nós podemos desenvolver qualquer inteligência, a nossa inteligência, qualquer que seja ela. Mas ele levantou uma questão dizendo o seguinte: que o QI, conhecer coisas, não é suficiente para descrever uma grande variedade das habilidades cognitivas humanas. Ou seja, você pode ser muito inteligente em determinadas coisas, mas não é só tudo, não é isso, não é tudo. Você vai ter outras características. Mas aí ele identificou algumas características da natureza humana. E nós que somos espíritas, que estamos estudando o que é do espírito, nós vamos perceber que ele tem razão. Por quê? Porque ele fala que a gente pode desenvolver bem uma determinada coisa e pode desenvolver numa menor escala as outras coisas. Mas não podemos esquecer que temos o nosso foco de inteligência. Então ele fala que existe múltiplas inteligências. Quem gosta de matemática aqui, levanta a mão. Eu gosto, você... Eu não gosto de matemática. Quem gosta de história?
quem gosta de português, e assim sucessivamente. Quem gosta de cuidar de criança, quem gosta de cuidar do marido, nenhuma, né? Nenhuma gosta de cuidar do marido. É, só a casca que eu amo. Que quebrando, gente. É que ela está com mau jeito. Do mau jeito. Então, olha lá, ele vai dizer que tem gente que gosta da matemática, outro de línguas, outro de música, outro da espacial, quer trabalhar com os espaços, outros gostam de lidar com o corpo, que são os que dançam, os que jogam bola, os que praticam ginástica, os esportistas. Outros gostam de lidar com o seu mundo interior, outros gostam de lidar com pessoas, outros gostam de lidar com a natureza, e outros são pensadores a respeito da existência humana. Em qual dessas a gente se coloca? Cada um de nós vai ter um ponto mais forte numa dessas. Mas não podemos esquecer, vai lembrar do doutrina espírita, que nosso espírito veio para se desenvolver até atingir a perfeição. E a perfeição significa aprender tudo isso. Então ele tem razão, nós temos vários focos. Só que a gente não pode esquecer de que nós precisamos aprender qual é o nosso caminho, trilhá-lo sem esquecer os outros caminhos que estão paralelos ao nosso. Nós temos capacidade de aprender, vamos insistir muito nisso no nosso bate-papo. Aí apareceu um outro trabalho, um homem chamado Daniel Goleman, também dos Estados Unidos. Ele diz que existe um tal de inteligência emocional. E eu queria mais uma vez pedir para que cada um de nós fizesse um exercício de memória. Nós conhecemos pessoas que são explosivas, pavio curto, nervosas, aquelas pessoas assim que comigo é assim, bateu, levou. Essas pessoas são felizes, faz as outras pessoas felizes? Não. Às vezes são inteligentes, muito inteligentes, mas não conseguem lidar com a emoção, e não conseguem lidar com a emoção em relação às pessoas. Aí explode e estraga a vida das pessoas. E nós mesmos, se nós perguntássemos assim, quantos de nós já falou, eu não devia ter feito aquilo, mas eu estava de cabeça quente? Já falamos isso? Eu não devia ter falado aquilo, mas eu estava de cabeça quente. Já falamos assim? Pois nessa hora a gente não controlou a emoção nossa e deixou passar algo que fez muito mal, não só para a gente, mas para as pessoas que convivem com a gente. Então apareceu um estudioso, vários estudiosos. Daniel Goleman escreveu um livro intitulado Inteligência Emocional, para lidar com a inteligência emocional. E ele vai falar que essas pessoas que nasceram assim, que são esquentadas porque são filho ou neto de italiano, ou de espanhol, ou porque são do signo de leão, nasceram assim? Não, elas estão assim, porque faz parte do espírito para mudar. Nós reencarnamos para mudar o nosso jeito de ser para melhor. Então a pessoa que tem um alto QE, que é uma inteligência emocional, é aquela pessoa que tem capacidade para identificar os próprios sentimentos e o dos outros, e de se motivar a gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Nós temos que aprender isso. Se alguém deixa você muito nervoso, e Daniel Goleman vai ensinar isso para nós, ele fala assim, não é a pessoa que te deixa nervoso, é você que fica com ela. Porque o equilíbrio emocional é seu, as suas emoções é do seu espírito. Então não adianta colocar a mulher a culpa no marido, e nem o marido a culpa na mulher, os dois colocar a culpa nos filhos ou nos pais, ou nos vizinhos, ou no governo. Não adianta, a emoção é do espírito, e nós precisamos aprender a educar as nossas emoções, e isso é possível. Tanto é possível que existe já inúmeros treinamentos, esclarecimentos, para que a gente aumente a nossa capacidade, não só de identificar os nossos próprios sentimentos, quanto de corrigi-los, de geri-los bem.
Todos nós conhecemos a pergunta 919 e a pergunta 919A do Livro dos Espíritos. É quando Kardec pergunta para Santo Agostinho qual o meio mais eficaz para a gente corrigir as nossas más inclinações. E Santo Agostinho fala que é conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec fala para ele, olha, a gente entende que é uma realidade, uma verdade isso, conhecer a gente mesmo. Mas na prática, como colocar em prática, como fazer? E os Espíritos disseram o seguinte, os Espíritos não, Santo Agostinho, em nome dos Espíritos da Codificação. Todos os dias, antes de você dormir, passa em revista o que você fez durante o dia. Como é que você reagiu com as pessoas. Se essas pessoas têm do que reclamar de você, se essas pessoas têm do que lamentar de você, se elas ficaram com raiva de você. Por quê? Porque quando a gente perceber o estrago que a gente está fazendo na vida dos outros, nós vamos ver o quanto de coisas erradas ainda existem em nós. Como muitas coisas que a gente faz errada em função da emoção que a gente deixa falar mais alto, a gente aprenderá então a identificar as emoções em desalinho nosso e com isso mesmo se programar para no outro dia não fazer a mesma coisa. Então nós temos que desenvolver inteligência emocional, ou seja, identificar quais são os nossos erros. Se eu sei que eu não sou uma pessoa esquentada, eu tenho que aprender a me manter mais calmo. Ninguém melhor do que a doutrina espírita para explicar para nós que essas situações que a gente vive são as provações que nós pedimos antes de reencarnar. Que essas pessoas que vivem conosco são as pessoas que nós planejamos no mundo dos espíritos e fizemos um acordo com elas para elas participarem de nossas vidas, para que a gente crescesse espiritualmente juntos. Mas a vida de relação vai fazer os meus defeitos aparecerem em função dos defeitos alheios. Aí eu preciso identificar o meu defeito para falar que amanhã eu não vou fazer isso. Então eu já não posso mais culpar as pessoas por me deixar nervoso, por me deixar destramelhado. As pessoas estão me dando a oportunidade de identificar o que é falha minha, para que eu comece a me proteger disso. Então eu preciso falar assim, amanhã quando eu encontrar aquela pessoa de novo, ela fizer a mesma coisa, eu já não vou mais ficar nervoso, porque se eu ficar nervoso eu prejudico a mim mesmo. E é uma verdade. No livro desse homem aqui, do Gardner, tem um exemplo muito interessante. Exemplo não, o resultado de um experimento que foi feito. Todo mundo aqui sabe que é um eletrocardiograma, né? Aquele examezinho que se faz no coração. Colocaram um homem, aliás um não, vários, deitados e medindo o coração dele. E falava para ele se lembrar de algo que tinha deixado ele muito nervoso. E aí foram ajudando ele a se lembrar de alguma coisa que tinha deixado ele muito nervoso. À medida em que esse homem e aqueles homens foram se lembrando daquilo que tinha deixado eles com muita raiva, o coração perdia 15% da eficiência. Só de lembrar. Imagina como é que fica o nosso coração na hora que a gente explode de raiva. Agora imagina se a pessoa tem raiva hoje, amanhã fica com raiva de novo, depois de amanhã de novo, todo dia tem raiva. Esse coração vai aguentar quanto tempo? Precisam pensar nisso. Se eu ficar com raiva, vai fazer mal para quem então? Para mim mesmo. Se eu explodir, vai fazer mal para os outros também, mas vai fazer mal primeiro para mim. Então eu preciso aprender a me controlar emocionalmente. A inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. O que significa isso? Quantos problemas a gente arruma por conta do desequilíbrio emocional? A gente estraga amizades, estraga relacionamentos dentro de casa, a gente prejudica pessoas na rua por conta do nosso desatino emocional. Precisamos desenvolver essa inteligência urgentemente. Depois nós vamos voltar nesse tema com uma informação e um alerta de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Aí apareceu essa mulher, Dana Zohar, está vendo? Uma das mulheres mais inteligentes do mundo. Ela é formada em física e filosofia, pós-graduada em filosofia, religião e psicologia. Estudou em duas das maiores universidades do mundo. Ela é inteligente. Essa mulher é inteligente. Mas o que acontece?
ela dá aula de física, ela dá aula de outras coisas relacionadas àquilo que ela estudou, mas ela se tornou uma conselheira das grandes empresas. Que tipo de conselheira? Ela está aconselhando as pessoas a esquecerem um pouco o QI, se aproximar do QE, mas também de algo que ela chama de inteligência espiritual. Ela não está falando em nome de nenhuma religião, mas está falando que existe em nós uma inteligência que se chama inteligência espiritual. Dana Zohar tem uma obra monumental, e ela já esteve aqui no Brasil, e ela vai falar dessa inteligência espiritual dizendo o seguinte: inteligência espiritual tem a ver com o que eu sou, com os meus valores, e nós precisamos alimentar essa inteligência para motivar a cooperação entre a família, a comunidade, os países. Só assim vamos encontrar soluções positivas para o planeta e nos encontrar nessa busca também. O que ela quer dizer? Que nós precisamos arrumar um jeito de conviver em harmonia uns com os outros, de conviver em paz, de cooperar um com os outros. E começa aqui, ó, na família. Essa mulher não é espírita. Ela está falando, aqui a doutrina espírita fala, a família é o ponto de apoio de nossas existências. É o ambiente mais sagrado que nós temos na Terra, porque é o ambiente que nos recebeu quando viemos para o mundo material. E nós temos sempre a família certa, estamos na família certa e com as pessoas certas, para fazer o que é certo. A gente vai aprender isso com a doutrina espírita. Então, uma mulher formada em física e em psicologia está dizendo que a gente precisa desenvolver o que ela chama de inteligência espiritual. Nós vamos ver com mais detalhes. Mas nós não podemos esquecer que a inteligência espiritual parte da cooperação. O que é cooperação? É ajudar as pessoas a fazerem. O que disse Jesus? Faça para o teu próximo o que você quer para você mesmo. Ou seja, ajuda. Se alguém pedir para você caminhar 2.000 passos, caminha 2.000 a mais. Se alguém te pedir a blusa, dá a camisa também. Não repila aquele que te pede emprestado. Jesus a ensinava essa inteligência espiritual, e a doutrina espírita vem trabalhar em cima disso também, né? Vamos discutir um pouquinho o que ela fala como 12 princípios da inteligência espiritual. E se nós prestarmos atenção, nós somos inteligentes espiritualmente. Nós que estamos sentados nas cadeiras dos centros espíritas, nós que estamos em busca de conhecer alguma coisa além do corpo físico para os nossos espíritos, a gente vai se encaixar em muito disso aí. Por exemplo, tenha pensamentos positivos, diz ela, sempre. Não pense como vítima da circunstância. Pense que sofrer é uma oportunidade de ser forte. Não parece um pensamento espírita? Todo mundo tem problema? Todo mundo tem problema. Todos nós temos problema. Mas eu preciso ter pensamento positivo, sempre. Eu não sou vítima da circunstância. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos vivendo as provas e as expiações que são necessárias para o nosso espírito. Então, se eu ficar me tendo como um coitadinho, eu não vou progredir. Eu tenho que ter confiança, eu tenho que ter pensamento positivo, porque sempre vai dar certo. Se eu tiver confiança, pensamento positivo, como é que se chama isso mesmo? Fé. Fé é isso, é você pensar positivamente, que vai melhorar, e fazer algo para melhorar. Nós vamos ver isso com ela. Descubra quem é você. Olha, eu sei quem eu sou. Eu não sou só o Antônio Carlos Navarro lá de Rio Preto. Eu sou um espírito que vim para o mundo para progredir. Sou filho de Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que não faz mal algum para ninguém, pelo contrário, só faz o bem. Eu já sei quem eu sou e quem é meu pai. Consequentemente, eu sei o que eu preciso fazer aqui. Eu preciso progredir. Não necessariamente materialmente, mas como espírito. Então, descobrir o que a gente é descobrir a nossa essência. Nós não somos esse corpo, nós somos um espírito em evolução. E evoluir significa ajudar as pessoas que convivem conosco também a evoluir.
O que é que me faz levantar de manhã? Não é o despertador. O motivo. Que motivo eu tenho para levantar de manhã cedo? As minhas obrigações, evidentemente, mas também a motivação do espírito, que é aproveitar as experiências do dia positivamente, aproveitar a convivência com aquelas pessoas. Sabe aquela observação do Senhor Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Isso é usar a inteligência, aproveitar o dia para tentar pacificar as relações com aquela pessoa problemática que nós temos na família, com aquele vizinho problemático, aquele colega de trabalho problemático. O que é que me faz levantar cedo? O progresso. Eu preciso progredir. Para que eu vivo? Para isso, para progredir. Pelo que eu daria a minha vida? A gente sempre tem algo que é muito importante para nós no nosso dia. O que é? Com a doutrina espírita a gente fica sabendo. É a nossa participação na obra divina, crescendo e ajudando as pessoas a crescer. O que é que me motiva a fazer coisas todos os dias? Quem eu sou realmente? Tudo isso faz parte do descubra quem você é. 3. Tem humildade. Uma mulher dessa, com o conhecimento que ela tem, com o dinheiro que ela ganha, a posição que ela tem no mundo, ela está falando que a gente não viverá feliz na terra se a gente não tiver humildade. Ela tem razão ou não tem? O orgulho leva em algum lugar? Não. Então a gente precisa ser mais simples, mais humilde, mais tranquilos, mais confiantes em Deus. A confiança em Deus traz a humildade para mais perto de nós. Viva a compaixão. O que é ter compaixão? Nós estamos falando de inteligência espiritual. Quando a gente olha uma pessoa que está sofrendo, a gente até comenta. Nossa, olha como sofre fulano. Isso não é compaixão, isso é dó. Compaixão é, puxa, você viu como é que sofre fulano? O que será que eu posso fazer por ele? Então nós já precisamos ter um foco, não só em observar a dor do próximo, o problema do próximo, mas ver de que forma a gente pode ajudar, de que forma a gente pode socorrer. Essa é a ideia do cristianismo. E Dona Zohar está dizendo que a gente precisa, para desenvolver a inteligência espiritual, ter compaixão do sofrimento alheio. Mas é interessante que quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta que está sofrendo, a gente fica com dó e até ajuda. Mas quando a pessoa é uma pessoa que a gente não gosta, o que a gente faz? Deus é grande mesmo, quem mandou fazer tal coisa na outra vida? Agora está pagando. Quando a gente fala isso, a gente está faltando com a caridade. Quando a gente fala que a pessoa está pagando por aquilo que fez, a gente está faltando com a caridade. A gente tem sempre que observar o que é possível fazer para amenizar o sofrimento da pessoa. Às vezes um gesto de auxílio muda todo um relacionamento de outras vidas e dessa própria vida. A compaixão. Não julgar as pessoas por aquilo que elas fizeram ou por aquilo que elas estão passando. Nós também temos os nossos problemas a serem resolvidos. Reveja seus valores. Nós precisamos pensar menos em eu e em mim, mais em nós. Olha, dentro da nossa casa, quando a gente toma uma decisão, influencia a vida dos outros? Influencia. Então não posso pensar mais só em mim, porque se eu fizer isso na sociedade, também influencia. Então eu preciso pensar naquilo que eu faço, qual é a consequência para os outros. Isso é ter inteligência espiritual, porque somos espíritos e todos nós vamos caminhar para frente, juntos. Olha essa observação dela: viva o presente. Quantos de nós não sofrem aqui na terra porque está preso ao passado, aos erros cometidos no passado, ao sofrimento que vivenciou no passado, e fica lamentando isso até hoje, e fica lembrando, e fica ruminando? Alguém consegue voltar no passado e mudar as coisas? Não. Quando é que a gente consegue mudar as coisas? Agora. Então tem que pensar no agora. O passado é só uma lição de vida. O passado é uma lição de vida. Eu não devia ter feito isso, bom, agora já foi, daqui para frente eu não faço mais. Aquilo eu fiz de bom, então agora eu preciso fazer mais. Mas deixar de viver do passado. Viver do passado leva a gente para o estresse, leva a gente para a depressão,
leva a gente para a inércia. Nós precisamos caminhar para frente, para trás não dá para voltar mais. Então nós precisamos focar hoje, o que é que dá para fazer hoje? Para que é que eu estou vivendo aqui? O que é que eu preciso mudar? Depois ela vai dizer ainda, nós estamos todos conectados uns nos outros, o próximo, como dizia Jesus. E o jeito que vivo, minha vida afeta a vida do outro, é o que comentamos há pouco. Não podemos jamais nos esquecer disso. Se nós estivermos, evidentemente, o casal tem uma facilidade mais de concordar com isso. Se eu acordo de noite, minha mulher está lá deitada, se eu acendo a luz, atrapalho ela? E se ela fizer o mesmo, atrapalho. Então tudo que eu faço tem a ver com o que vai acontecer com os outros. Não precisam pensar isso. Então se você vive em família, se eu vivo em família, tudo que eu faço está atrapalhando ou está ajudando as pessoas. Eu preciso identificar aquilo que está atrapalhando. Não posso querer as coisas só para mim mais. Sempre perguntar por quê. Olha, por quê? Porque eu preciso aprender. Então se eu tenho uma coisa que eu não conheço, eu preciso aprender. Mas por que é assim? Como é que chegou nisso? Se alguém fala algo para nós, mas por quê? Explica para mim, eu quero entender. Não pode mais deixar passar em branco. A gente precisa saber das coisas para saber decidir. Quanto mais coisas a gente sabe, melhor a gente decide as nossas vidas. Não tem medo de perguntar. Nos estudos na casa espírita, quando se estuda as leis da vida, quando se estuda as leis que regem a vida do espírito, nós temos oportunidade de perguntar: por que é assim? Por que é assado? Por que foi ensinado diferente? Por que eu não... Tudo isso a gente é... Então a casa espírita está aberta para esclarecer todos nós, eu inclusive, que eu não nasci espírita, para que a gente viva melhor. Pergunta por quê? Por quê? Não tenha medo de perguntar. A pior pergunta é aquela que não é feita. É isso que nós precisamos ter em mente. Não se esqueça de mudar os seus defeitos, os seus entendimentos quando você estiver errado, e aceite, tendo humildade, e coloque seus pontos de vista sob uma nova perspectiva. Nós somos meio chegados a ser dono da verdade. Então isso não pode acontecer mais. Eu sei, mas alguém pode saber mais do que eu. Então eu preciso estar aberto a esse entendimento, a esse conhecimento. Valorize os seus princípios, ou seja, mesmo que sejam impopulares. Se você tem um princípio natural de ter paciência e as pessoas vivem falando para você, mas você é uma mosca morta mesmo, você vai mudar? Não, você vai manter o seu princípio. Se você perdoa e os outros falam, mas você é bobo mesmo, isso ninguém perdoa, só você. Você continua perdoando, porque são valores bons, valores superiores. Então aquilo que há de bom em nós, os princípios positivos que nós temos, mesmo que sejam impopulares, nós temos que manter. Entretanto, não seja arrogante de que está sempre certo, mas questione-se. Quando as coisas não são equilibradas ou justificadas no Evangelho de Jesus, a gente precisa aprender a mudar. Mas enquanto estiver em cima do Evangelho de Jesus, aquilo que o mundo fala que a gente é bobo em fazer, deixa eles continuarem do jeito que eles são e vamos nós tocar a nossa vida, né? Celebra a diversidade, isso aqui é muito importante. Por quê? Existem pessoas, mesmo que sejam só duas dentro da mesma casa, são iguais? Não. Dois gêmeos são iguais? Só por fora. São espíritos diferentes. As pessoas são diferentes de nós. E eu preciso respeitar as pessoas como elas são. Porque eu quero ser respeitado como eu sou. Então nada, absolutamente nada, de tratar com diferença as pessoas. Porque as pessoas são diferentes de nós. E isso é uma bênção. Já pensou se todo mundo fosse igual na vaca? Ia ter graça esse mundo? Já pensou se todo mundo fosse igual, ia ter graça? Não, justamente a graça está nos desafios da desigualdade. A gente vai se adaptando a um e a outro. E se a gente prestar atenção, nós temos inteligência para isso. A gente sabe que com fulano a gente tem que ser de um jeito, com o outro fulano é de um outro jeito, para atender as necessidades de cada um.
Então eu preciso não criticar de forma diferente dos outros. E descubra a sua vocação, o seu propósito de vida e em como você pode fazer a diferença. Todos nós podemos fazer a diferença. Se você começar a agir melhor dentro de casa, não vai fazer a diferença? Se a gente começar a ser mais útil, não vai fazer diferença? Se eu vim aqui ajudar no centro, não vai fazer diferença? Vai. Então eu preciso fazer a diferença. Ah, mas eu não consigo muita coisa. Não importa. Faça o que é possível ser feito por você, mas faça com o coração. Dá para fazer. Descubra um jeito de desenvolver a sua vocação. Ah, eu queria estudar um pouco mais. Vá atrás disso. Vá atrás disso. Ah, eu queria um pouco. Vá atrás. E aprenda a respeitar os limites dados pela natureza, mas vá atrás. Bom, aí nós chegamos a Allan Kardec. E Allan Kardec vai dizer para nós que a inteligência e o pensamento são capacidades próprias de algumas espécies vivas aqui da Terra, orgânicas. E que, enfim, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma que é dotada de senso moral especial e que lhe dá uma incontestável superioridade sobre todas as outras. É a espécie humana. Ou seja, nós temos a inteligência, mas nós temos também a moral, que é aquela diferença entre uma pessoa ser muito inteligente e fazer coisa errada e a pessoa que é pouco inteligente e faz a coisa certa. Quem é melhor para o mundo? A que tem menos inteligência, mas faz a coisa certa. Então nós estamos aqui na Terra para progredir em dois sentidos. E é isso que o Espírito da Verdade vai falar para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, ou seja, o ensinamento moral. Instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Porque muita inteligência intelectual acaba atrapalhando o espírito se ele não tiver senso moral. Então nós precisamos desenvolver a moralidade que há em nós. E essa moralidade precisa se fundamentar no Evangelho de Jesus, que é na moral, que é a doutrina, que é a mesma moral que a doutrina espírita traz. Então nós estamos à frente dos outros animais, dos outros seres vivos aqui na Terra, justamente porque a gente já tem um senso moral. Kardec começa o livro dos Espíritos perguntando o que é Deus. E Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, inteligência suprema é o máximo de inteligência. Se é o máximo, é uma inteligência que não erra. Se é uma inteligência que não erra e tem coisas ruins em minha vida, é Deus que está errado? Não. Não. É aquilo que o meu espírito precisa passar aqui na Terra para se modificar. Quando Kardec identifica Deus como a inteligência suprema pela resposta dos Espíritos, ele está dizendo que em Deus não há erro, não tem nada errado em nossas vidas. O que está errado é o jeito nosso de lidar com a vida, o jeito nosso de lidar com a nossa posição na vida. Então, e aí os Espíritos vão responder para Kardec na questão 23, que nós somos o princípio inteligente do universo, ou seja, se Deus é a inteligência suprema, nós somos uma inteligência que está em desenvolvimento. Então eu preciso aprender a desenvolver o meu espírito. Mas nós separamos duas questões aqui e vale a pena a gente aplicar em nossas vidas. Do que se trata? Kardec pergunta na questão 370: pode-se deduzir que da influência dos órgãos, na ação das faculdades do espírito, possa haver uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das qualidades morais e intelectuais? Kardec está perguntando se o cérebro nosso, se o corpo nosso pode modificar as nossas inteligências e a nossa moralidade. Não se deve confundir o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Não são, portanto, os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que conduzem o desenvolvimento dos órgãos. Quer dizer, o corpo vai influenciar na vida do espírito, mas o inteligente é o espírito. Por que nós estamos falando isso? Pela outra questão. Olha que Kardec perguntou: a opinião de que os deficientes mentais teriam uma alma inferior tem fundamento? Todos nós conhecemos pessoas deficientes mentais, não conhecemos? Todos nós conhecemos. Não. Eles não são inferiores. Eles têm uma alma humana muitas vezes mais inteligente do que pensais, que sofre da insuficiência dos meios que tem para se manifestar, assim como o mudo sofre por não poder falar. O mudo não fala, mas o espírito sabe falar. O débil mental, que tem insuficiência mental, não tem por causa do corpo.
Porque o espírito pode ser muito mais inteligente do que a gente imagina, é o que os espíritos estão respondendo. Vamos para outra questão então. Questão 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes como os loucos e os deficientes mentais? Por que existe deficiente mental? São espíritos em punição que habitam os corpos deficientes. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que experimentam e com a dificuldade que têm de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Espíritos em punição, o que significa isso? Se o espírito não tem direito a mostrar toda a inteligência que ele já desenvolveu nessa vida, porque ele está em punição, é porque nas outras vidas ele utilizou mal a inteligência que tem. E agora ele não tem direito a ser inteligente, ele vem num corpo debilitado que não deixa a inteligência dele extravasar. Evidentemente, nem todos os casos são assim, mas a grosso modo são. Então, quando a gente vê um débil mental ou alguém que tem uma insuficiência de inteligência, aqui na Terra ainda grande parte da população ainda lida com essas pessoas fazendo brincadeiras, gozando a condição delas, diminuindo-as. Ali pode ter um espírito muito mais inteligente do que nós mesmos. E se nós não utilizarmos a nossa inteligência adequadamente, pode ser que na próxima existência a gente venha igual. Precisamos pensar nisso. Calderaro vai explicar para nós no livro No Mundo Maior, por André Luiz, que o cérebro inicial é o repositório dos movimentos instintivos e certas atividades subconscientes. Nosso cérebro se divide em três partes. A parte mais instintiva, que é esse cérebro inicial, o córtex motor, que é o cérebro desenvolvido, que é por onde a gente pensa, e os lobos frontais, que é essa parte aqui da frente do cérebro. A parte lá do miolinho do cérebro é a parte onde está os instintos, quando a gente reage instintivamente. A parte de fora é a parte que pensa, que se sobrepõe a outra, deveria se sobrepor. E a parte da frente é a parte que nos remete à espiritualidade. Quando a gente reza, quando a gente é positivo, quando a gente pensa no bem, é essa parte da frente que é ativada. Então nós já temos um cérebro que é suficiente para fazer a gente adquirir mais espiritualidade. O que é que está faltando? Uso. Precisamos rezar mais, precisamos ter mais pensamento positivo, precisamos amar mais, perdoar mais, entender mais, aceitar mais. Aí a gente vai usando a parte frontal do nosso cérebro, senão ela vai ficar à toa, sem atribuição. Na primeira estão os resultados do tempo que nós éramos animais, os instintos, as respostas automáticas. Quando a gente responde automaticamente, sem pensar, é o cérebro inicial, aquele miolinho lá no fundo que está agindo. Na segunda é o consciente, é onde está o esforço e a vontade. Se você tiver vontade de se corrigir, diz Calderaro, você vai conseguir se corrigir. São as conquistas atuais, onde se ergue e se consolidam as qualidades do espírito, nobres. Na terceira, aqui na frente, está a ideia e a meta superior dos nossos espíritos, as noções superiores. Nós possuímos então o passado, que é o instinto, o presente, que é onde a gente se raciocina, se esforça e tem vontade, e o futuro, que é para onde a gente está caminhando para o desenvolvimento dos nossos espíritos. A mente do espírito é a orientadora desse universo microscópico. É da nossa mente que emana a vontade, colocada entre o objetivo e o subjetivo, ou seja, o mundo material e o mundo invisível. A mente é obrigada pela lei divina a aprender, a verificar, a escolher, a repelir, a aceitar e recolher, guardar, enriquecer, se iluminar, se progredir sempre. O que é ser inteligente na Terra, então? É progredir moralmente e intelectualmente. Moralmente primeiro. Nós estamos aprendendo isso com a doutrina espírita. Aí nós voltamos àquela questão da emoção. Nós já estamos quase acabando, pessoal. Está muito cansativo? Não. Não? Tá bom? Podemos ficar até as 8? Sem café. Temos compromisso. Então, olha lá. Emmanuel escreveu esse livro pelo Chico Xavier em 1958. Hoje já se sabe muito mais sobre, aliás, se sabe muito sobre as emoções no corpo físico, como nós falamos há pouco.
Mas nós colocamos aqui em 1958 porque a ciência nem tinha noção direito do que era a emoção em cima do corpo físico. Emmanuel já estava ensinando lá. Toda emoção violenta sobre o corpo, emoção é do espírito, mas o corpo é que sofre. É semelhante a uma martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda a aflição que nós mantemos, né, uma animalhada aqui que a gente retém, é como ferrugem destruidora prejudicando o funcionamento. Emmanuel está dizendo o seguinte: se você é um desequilibrado emocional ou vive aflito o tempo todo, você está prejudicando o seu corpo físico. Nós precisamos aprender a pensar melhor em termos de emoção e de aflição. Sabe hoje a medicina, ele falando em 1958, que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Quer dizer, quando a gente fica nervoso, a gente não transpira mais. Em alguns dá até diarreia. Outros cai a pressão. Outros desmaiam. Quer dizer, então, que a emoção impacta no corpo? Sim, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O equilíbrio emocional dá mais saúde para o corpo físico. Você vai adoecer menos, vai conseguir manter melhor a sua glicose, a sua pressão alta, se você aprendeu a desenvolver um pouco mais o controle emocional. E isso é do seu espírito, diz a doutrina espírita. Somos nós. Aprender a lidar com o nosso mundo íntimo. É dever nosso. Mas aí a gente chega então para encerrarmos no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí a gente tem lá na introdução duas falas de Jesus. Em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Vamos raciocinar rapidamente. Jesus está dizendo que bem-aventurados serão aqueles que são pobres de espírito. O que é um pobre de espírito? Na terra, o pobre de espírito é o simples, é o humilde. É aquela pessoa tranquila diante da vida, é aquele que é confiante na vontade de Deus, nos acontecimentos de uma forma geral, de forma positiva. Quem é rico de espírito? São aqueles que têm resposta para tudo de imediato, aqueles que são os espertos para o mundo, aqueles que passam para trás quem eles tiverem oportunidade de passar. E às vezes a gente escuta isso: mas você é bobo, todo mundo faz, por que você não vai fazer? Então nós precisamos ser pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é reino dos céus? É a região da espiritualidade comparada àquilo que a gente entende como céu. Então, se você for pobre de espírito, ou seja, uma pessoa simples de coração, uma pessoa simples de entendimento, uma pessoa simples diante da fé, você tem acesso natural aos planos superiores. É Jesus quem está dizendo isso. E nós vamos também encontrar Jesus dizendo: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Ora, quantas pessoas têm conhecimento catedrático e não acreditam em Deus? Quantas pessoas escoladas, diplomas disso, diploma daquilo, e não têm fé? E quantos de nós que mal aprendeu a ler, ou nem aprendeu a ler, mal aprendeu a escrever, ou nem aprendeu a escrever, e tem uma fé ativa, uma confiança em Deus, trabalha sempre pensando no bem? Pois são esses que Jesus está dizendo, simples e os pequeninos para o mundo, mas que serão grandes no reino dos céus. Deus, que é o Senhor do céu e da terra, Ele olha e chega mais facilmente àqueles que têm simplicidade de coração, de entendimento. Os orgulhosos, esse Deus não faz nem força, porque sabe que o tempo vai conduzi-los à simplicidade, não é? Então, é ser inteligente no mundo, manter-se simples, como espírito. E aí então tem a mensagem, missão do homem inteligente na terra, neste capítulo 7. É a única mensagem desse capítulo. Quem dá essa mensagem é um espírito protetor chamado Ferdinando, em Bordeaux, em 1863. Olha o que ele vai escrever: não vos orgulheis do que sabeis, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Então, se nós pegarmos as pessoas mais inteligentes
inteligentes que passaram na Terra ou as que existem agora. Se elas são orgulhosas da inteligência que têm, esse espírito aqui protetor está dizendo que, olha, seu orgulho vai fazer mal para você, não se orgulhe disso. Mesmo supondo que sejais uma das intelectualidades da Terra, não tendes nenhum direito de vos envaidecer disso, ou por isso. Se Deus vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver vossa inteligência, foi porque Ele quis que fizessem uso dela para o bem de todos. Esta é uma missão que Ele vos dá, ao colocar em vossas mãos um instrumento com a ajuda da qual podereis desenvolver, a vosso modo, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. Ora, nós já vimos aqui, até por aquela tabela, que todos nós somos inteligentes. Então nós sempre poderemos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E será inteligente aqui quem fizer isso, quem socorrer as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. O que é conduzir uma inteligência mais atrasada a Deus? É ajudar as pessoas a se desenvolverem para ir buscar a perfeição como nós estamos buscando, porque lá na perfeição está Deus nos esperando. Então a missão do homem inteligente na Terra é socorrer os outros, amparar os outros, orientar, esclarecer com a nossa experiência, com o nosso conhecimento, enfim. E aí ele começa uma série de perguntas. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos do seu aprendiz não lhe mostra o que ele deve cavar? E que diria se esse aprendiz, ao invés de trabalhar, levantasse sua enxada para atingir o seu mestre? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Nós temos um cérebro, todos nós. Esse cérebro tem a potência necessária para o nosso espírito. O nosso espírito já aprendeu muito nessa e em outras vidas. Convém então que a gente use ele para o bem. Pois bem, se não usar, assim ocorre com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência de seus irmãos. Ele ergue contra seu mestre a enxada que lhe foi dada para limpar o terreno. Terá assim o direito ao salário prometido, que é o progresso, ou merece ao contrário ser expulso do jardim, voltar para a existência dos felizes? Porque jardim é um lugar bom, então ele volta para um lugar pior do que está. Ele o será, não há dúvida, e carregará consigo existências miseráveis e repletas de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, qualquer que seja ela, é rica de méritos para o futuro, desde que bem empregada. Se todos os homens talentosos dela se servissem conforme a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Se eu colocar a minha inteligência a serviço de ajudar os outros, os espíritos vão me ajudar. E aí o trabalho tem mais eficiência ainda. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição, para eles próprios. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as outras capacidades, e entretanto, não lhe faltam lições para advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que lhe deu. Gente, qual é a missão nossa aqui na Terra? Fazer o bem, urgentemente. Onde isso começa? Dentro de casa, dentro de nós aqui, aceitando a mudança de comportamento, aceitando as novas orientações que são velhas, porque desde Jesus já é explicado para nós que aquilo que a gente faz para o próximo é aquilo que vai voltar para nós. Aquilo que a gente quer para a gente é o que a gente deveria querer para os outros. Isso é ser inteligente na Terra. Inteligente então é perdoar, inteligente é aceitar, é entender, mas é trabalhar para que as coisas se transformem em coisas melhores. É isso que nós precisamos entender. Mas nunca se esquecer também de aprender um pouco mais acerca das coisas intelectuais. Quais revistas a gente prefere? Quais programas de televisão a gente prefere? A gente precisa começar a escolher coisas melhores, aprender mais. A gente assiste a TV Cultura? A gente assiste, na maior parte do tempo, quero dizer, a gente assiste os canais a cabo ou de satélite em que tem documentários? Não, a gente ainda prefere, a maior parte do tempo, atrações que não produzem nada a favor do nosso espírito. Mostram a violência que existe, mas e daí? Eu não tenho nada com aquilo. Eu preciso praticar o bem, ser bom. O mal não merece propaganda, diz André Luiz. Então eu preciso usar minha inteligência para o bem.
meu bem e o bem do próximo. É isso que a gente precisa ter sempre em mente. Ok? Espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, quanto foi proveitoso para mim estudar um pouquinho essas lições. A gente se engana muito aqui na Terra com relação às nossas possibilidades. Assim como vocês, eu também tenho meus momentos de descrença nas minhas forças, mas estamos aprendendo com a doutrina espírita que nós temos uma força interior capaz de solucionar todos os problemas que nós planejamos para esta existência, porque os problemas que nós planejamos para esta existência, e Deus concede a oportunidade para isso, estão na mesma proporção da nossa capacidade. Não nos esqueçamos disso. E ser inteligente, então, é fazer uma opção sempre no sentido de implantar o que Jesus pregou em nossas vidas e no sentido de entendermos a mensagem que os Espíritos nos dão através da codificação de Kardec e, claro, das obras complementares. Ser inteligente, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.